Vareda está aqui, cientista político, um dos melhores que eu conheço, companheiro de algumas transmissões da época de eleições da Band, deve estar lá na praia de Boa Viagem, naquela magnífica imagem de uma praia que eu tenho saudades, porque durante muito tempo eu fiz o Verão Vivo com o nosso inesquecível Luciano do Vale aí, né, e tenho saudades realmente, não só do Recife, mas especificamente desse cantinho, que é um dos lugares mais lindos que nós temos no Brasil. Meu amigo Lavareda, bom dia, um abraço a você e um ótimo 7 de setembro. A gente espera que seja um 7 de setembro de calma, apesar da tensão, da expectativa de distúrbios ou coisas parecidas, não é? Mas qual é a sua expectativa para esse 7 de setembro? Você que analisa dia a dia a política e conhece a política brasileira como poucos desse país. Bom dia, Lavareda. Eu acho que só está a imagem do Lavareda Bom dia, deve estar Datena. me Agora, ouvindo com. tá me ouvindo agora? Tô Bom dia, ouvindo, pode falar, Datena. Lavareda. É um prazer, é um prazer estar conversando mais uma vez com você, que é companheiro nosso de longas datas. E esse 7 de setembro, como você dizia há pouco, ele traz uma grande expectativa. Por quê? Porque ele terminou inserido no contexto da disputa política do presidente Bolsonaro com os demais poderes, sobretudo com o judiciário. E também, nesse contexto, ele passou a simbolizar, digamos assim, a força, não é? O conjunto de recursos do ponto de vista de apoio na sociedade do presidente para fazer face a algumas dificuldades que ele atravessa nessa conjuntura. Que dificuldades são essas? Essas, Datena, que explicam, que nos ajudam a entender esse 7 de setembro diferente, uma mobilização extensiva, estimulada pelo próprio presidente e pelos seus adeptos. Essas são as dificuldades relativas à sua governança, ao padrão de governo que se estabeleceu nos últimos tempos e que tem, segundo as pesquisas, levado o país a enfrentar alguns problemas hoje. O primeiro deles é a questão da pandemia. O país, ao que parece, saiu atrasado nessa luta para controlar os efeitos danosos, lastimáveis da Covid-19 entre nós. O rechaço da população à atuação do governo federal é muito nítido nesse particular, ele aparece nas pesquisas como elevada reprovação nesse aspecto. Hoje, a problemática da inflação, a retomada da economia, que se mostrava mais auspiciosa, alimentava mais otimismo, anda de lado, caminha de lado. A inflação brasileira já está entre as 3 piores do continente latino-americano. Nós estamos ombreados aí a Argentina e a Haiti nesse particular. Esse caldo de cultura, por assim dizer, levou a um grão de pessimismo da população. Segundo a última pesquisa XP e PESP, 63% dos brasileiros acham que a economia nossa caminha no rumo errado, contra 27% que tem uma opinião mais otimista. Tudo isso levou à queda da avaliação positiva do presidente, que arrastou, por sua vez, suas intenções de voto. E hoje nós chegamos a um cenário impensável até algum tempo atrás, Datena, que é o fato de que nas pesquisas o presidente Bolsonaro perderia no segundo turno para todos os nomes que foram testados competindo hipoteticamente com ele. Ele perderia para Eduardo Leite, perderia para João Dória, perderia para Mandetta, para Sérgio Moro, e nem se falar que perderia também para Ciro Gomes e para Lula, para os quais já perdia em pesquisas mais pretéritas, mais anteriores. Então, para nós entendermos isso, esse 7 de setembro virou mais ou menos um palco de manifestação de força do presidente. Ele precisa se contrapor às pesquisas e ao noticiário, que são negativos para ele, gerando imagens, gerando fotos, vídeos de uma grande massa de apoiadores. Já há nas cidades brasileiras um número grande, bastante razoável, mais do que razoável,
de apoiadores do presidente, há sim e vai haver. Nós temos que ter consciência disso. Vai haver uma grande presença em números absolutos da Atena. Mas eu costumo dizer que nós somos um país tão grande, uma sociedade tão expressiva quantitativamente, um eleitorado de dimensões. Nós somos o terceiro maior eleitorado de país democrático do mundo. Até nós só perdemos para a Índia e Estados Unidos. O presidente Bolsonaro, mesmo em queda, calcula-se que ele já teria perdido hoje 1/3 dos seus apoiadores do primeiro turno da eleição de 2018, né? Mas ainda assim ele teve em 2018, nesse primeiro turno, 45 milhões de votos, praticamente. Se ele hoje conseguisse mobilizar em todo o país 10% disso, seriam 4,5 milhões de pessoas. Se for 5%, ainda assim dá 2,250 milhões. Boa parte dessas concentradas em São Paulo. São Paulo, lembrada, Atena, que ele teve uma das maiores votações do país. Ele ganhou no Brasil todo com 55% dos votos, mas em São Paulo ele teve 68%. No segundo turno da eleição de 2018, Bolsonaro teve no estado de São Paulo 15,3 milhões de votos. Então, mobilizar 10% disso em São Paulo, dá 1,5 milhão de pessoas em todo o estado, não seria nenhuma surpresa. 200, 300, 400 mil pessoas que seja na cidade de São Paulo, também não seria nenhuma surpresa da Atena. Tem uma diferença grande, né, Lavareda? Que o Lula estava preso, a esquerda tinha feito bobagem pra caramba, e o cenário da última eleição é diferente desse cenário de agora, né? O Bolsonaro foi eleito muito mais pela incompetência dos governos de esquerda, e não sei se só incompetência, né, mas possíveis crimes que têm que ser apurados, né, do que propriamente por méritos dele. Ninguém conhecia o Bolsonaro direito. Então ele foi eleito mais por exclusão da esquerda. Agora, a situação é que ele é governo, né, e como governo ele não está tendo um desempenho necessário para que tenha uma base maior de votos que o Lula, por exemplo, que é o competidor direto dele, por enquanto, até agora, na polarização. Pelo que eu entendi, por mais gente que ele bote na rua hoje, ainda vai continuar dependendo dos indicativos econômicos, que o cara quer saber de gasolina mais barata, de comida na mesa, de repente, o sujeito ter uma casa para morar. A economia é um fator fundamental e relacionada diretamente ao voto. Há tempo da economia brasileira ter uma recuperação, e essa diferença que se avizinha cada vez maior em favor do Lula em relação ao Bolsonaro e outros candidatos chegando perto do Bolsonaro, há tempo para ele reverter essa situação, o Lavareda, porque não interessa ele botar milhões de pessoas na rua hoje. Muita gente que saiu até Brasília gastou não sei quanto de óleo diesel com só o cavalo do caminhão, porque tem dinheiro para gastar. O caminhoneiro comum duvido que tenha ido para lá, porque não tem nem dinheiro para sobreviver, quanto mais botar óleo diesel. Então, o fator dele colocar muita gente na rua, que influência tem em relação aos indicadores econômicos que vão ser fundamentais daqui para frente na eleição do presidente da República ou não? Você apontou a questão da Atena, ou seja, muita gente na rua hoje dá um indicativo de que Bolsonaro tem capacidade de arregimentar uma boa quantidade, uma boa porção dos seus apoiadores. Nós sabemos que todas as posturas políticas mais radicais tendem a gerar, por exemplo, maior interação, maior presença nas redes sociais e também uma maior capacidade de mobilização nas ruas da Atena. Eu sempre lembro para os analistas que discutem a fortíssima presença de Bolsonaro nas redes sociais, inclusive contrastando com os seus opositores, seja Lula, seja Dória, seja os demais, mostrando a disparidade dos números. Eu sempre lembro, primeiro, que os estudos todos, o Pew Research, que é um centro importante de pesquisas independente dos Estados Unidos, já mostrou isso. Quanto mais radical na rede social, maior apoio você terá. Mas mais ainda, eu lembro a esses analistas que na última eleição nos Estados Unidos, que é, digamos, o território de nascença das redes sociais, e além disso também
das estratégias de comunicação política. Na última eleição presidencial do ano passado, da Atena, o Joe Biden, o vitorioso, do ponto de vista de presença nas redes sociais, ele tinha um pouco menos de 10% do número de seguidores do Trump. Ou seja, rede social não é opinião pública, rede social não ganha eleição, obviamente. E agora, trasladando também a multidão nas ruas, vai dar um sopro, vai dar um alento para o Bolsonaro, provavelmente, que ele poderá interpretar bem ou interpretar mal. Interpretar bem significará o seguinte: olha, eu tenho uma base de apoiadores ainda consistente, eu tenho chance efetiva de estar no segundo turno das eleições, agora me cabe, Bolsonaro, presidente, candidato, me cabe buscar o restante de eleitores que eu perdi e, eventualmente, outros que estão em cima do muro que eu poderia conquistar. Para isso, eu, presidente Bolsonaro, teria que enfrentar os principais problemas do país. Os principais problemas hoje do país, segundo as pesquisas, são saúde, são educação e são economia, inflação, custo de vida que está sacrificando os brasileiros, etc. Mas pouco se vê até o momento o presidente encarar diretamente, tomar a si a responsabilidade dessas questões. Mas esse pode ser o roteiro. Se o presidente interpretar bem a presença de seus apoiadores. Se ele interpretar mal e achar que isso é uma espécie de mandato para ele continuar confrontando as demais instituições, o judiciário, desprezando uma boa articulação com os partidos políticos do Congresso, aqueles que o apoiam e aqueles que não o apoiam também, porque o diálogo é necessário para você exercer o poder democraticamente. Aí eu acho que o presidente, com essa interpretação enviesada, vai terminar contratando para si próprio novos e grandes problemas da Terra. Desde o começo, eu já disse para ele isso pessoalmente, em entrevista que ia fazer, e disse inclusive no ar, que ele achava que ele tinha sido eleito pela rede social. Não foi. Foi pela incompetência da esquerda que ele chegou ao poder, não foi pela rede social. A rede social nem tinha tanta importância como teve depois que ele assumiu a presidência, insuflada por ele e pelos seus adeptos. Tá? E como você disse, o Biden tinha 1 bilhão de vezes menos de chance de ganhar com rede social do que o próprio Trump. Tá? Essa é a grande realidade. Hoje, grande parte da rede social do Trump se volta contra ele ou abandona o Trump. Agora, pelo que eu entendi, se o Bolsonaro continuar nesse caminho errado, de achar que tem que permitir ataques em rede social, editou uma MP que facilita bullying, assédio e ameaça na rede social. Isso é um absurdo. Isso é editar MP para o ilegal, é afrontar instituições, que é o poder legalizado do país. Se ele continuar achando, pelo que eu entendi, que a rede social vai reelegê-lo presidente da República, ele está perdendo um grande tempo, porque ele já está dividindo a agenda dele em fazer campanha com motociata, com barco-ata, sei lá mais o que, entendeu? Ele está dividindo já a agenda dele entre campanha e governabilidade. Acho que era melhor, não existe melhor campanha do que um bom governo, né? Se ele se preocupasse mais com economia, saúde, em todos os detalhes, e comida na mesa, e combustível mais barato, enfim, situação melhor para o povo, ele estaria investindo muito mais do que dessa agenda dividida de campanha e governo. Não é isso que você disse, senhor Lavareda? Datena, só resgatando, né, para responder a sua questão, só resgatando, em 2018, você disse muito bem que o Bolsonaro não foi eleito pelas suas virtudes, ele foi eleito pela reação aos defeitos, aos problemas do status quo anterior, dos governos, do governo Dilma Rousseff, da fase final do governo petista, e que ali se envolveu também com o governo da transição de Michel Temer. Agora, um candidato, o presidente, chamado incumbente, que é candidato à reeleição, ele será reeleito ou não pelas virtudes do seu governo, e será não reeleito pelos eventuais defeitos, se eles forem preponderantes. Quando o Bolsonaro foca a eleição e se comporta como um presidente normal que vai disputar uma eleição,
há uma outra consequência da Atena, é que ele, de certa forma, divide seus opositores, porque os opositores vão buscar a competição nos seus respectivos espaços no jogo eleitoral. Ele divide, o Brasil é muito fragmentado politicamente, ele divide os opositores, cada qual, digamos, se comunicando, se linkando a um segmento do universo político. Quando ele age como um candidato antissistema, porque ele se elegeu assim em 2018 e tem o cacuete de continuar se comportando assim, antissistema, colidindo com as instituições, promovendo um conflito entre os poderes do Estado, promovendo um conflito federativo, à medida que se contrapõe a governadores, que não coordena o conjunto da federação, ele se arrisca, Datena, a unir os seus opositores. E unir os opositores de Bolsonaro significará, Datena, poderá vir a significar Bolsonaro não chegar na condição de candidato em 2022. Poderá chegar à condição de impedimento do presidente ou, pelo menos, de inviabilização da sua candidatura através do Tribunal Superior Eleitoral. Isso tudo com drásticas consequências para a nossa cena institucional. É um cenário que ninguém quer, é um cenário que vai danificar, com certeza, a nossa democracia, mas o Bolsonaro, se interpretar equivocadamente o significado dos atos de hoje e caminhar na direção errada, poderá, com elevada probabilidade, conduzir a isso, a unificação dos opositores e a unificação das demais instituições e dos demais poderes do Estado, eu estou falando do Legislativo, do Judiciário, mais o Colégio de Governadores, para interromper o seu governo ou, pelo menos, inviabilizar a sua candidatura, Datena. É uma animação com muita gente na rua hoje, e vai muita gente, já está indo muita gente a favor do Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo, cientificamente falando, né? Pode dar a ele uma falsa impressão de que, olha, esse é o caminho. E aí caminhar para o populismo de uma maneira absurdamente clara, afrontando as instituições, e aí os adversários não precisam nem fazer muito movimento. É só esperar que ele fique envaidecido pelo que vai ver hoje e não governe o país, e a situação dos índices econômicos piorem, e isso praticamente inviabiliza uma candidatura à reeleição, né? Você com o índice econômico lá embaixo, sem comida na mesa, sem direito a ter uma vida igualitária, o povo não vai mais apoiá-lo. É isso que eu estou entendendo. Agora, muito pesquisador diz que talvez ele não chegue no segundo turno. A possibilidade dele não chegar no segundo turno é esse risco que você exatamente falou, não pelo impedimento, mas pelo desalento do povo para uma política econômica cada vez pior para o próprio povo, né? O povo está pensando em ter acesso a comida, saúde, educação e daí por diante. Se ele não caminhar nessa direção, ele pode realmente, talvez, perder as eleições se for disputá-la. E se ele tiver perto das eleições e as pesquisas apontarem que ele não tem chance de chegar ao segundo turno, aí sim a gente corre um risco de ruptura, porque ele vai enlouquecer de uma maneira, ele reage muito mal a situações em que ele não está bem posicionado. Então eu não sei o que nós podemos ter aí. Qual é a chance que você, como analista político, vê de ruptura social? Olha, Datena, a chance é razoável. Às vezes, alguns analistas dizem assim, Datena, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, olha, fiquem tranquilos que as instituições entre nós são sólidas. Mas, olha, não é exatamente assim. As instituições são sólidas, mas elas estão assentadas sobre a natureza humana dos indivíduos que as compõem. E, às vezes, há opções ilógicas, incorretas. Uma historiadora norte-americana, Barbara Tuchman, fez um livro, décadas atrás, sobre a marcha da insensatez. Ela mostrando como algumas nações, alguns dirigentes, alguns líderes, mesmo desfrutando de
todas as informações necessárias para tomarem boas decisões, enveredaram por caminhos que se mostraram absolutamente incorretos. Ela cita vários deles, e eu lembro bem da guerra do Vietnã, entre opções incorretas, etc. Pois bem, o presidente Bolsonaro e seu círculo mais próximo podem fazer um cálculo incorreto sobre a viabilidade de um autogolpe, por exemplo, no Brasil, da Atena. Autogolpe é alguma coisa bastante difícil, nós só tivemos um autogolpe exitoso. Autogolpe, só lembrando para o seu ouvinte, é quando o presidente, o dirigente que está sentado no poder, ele dá um golpe em seu próprio benefício. Via de regra, os golpes são golpes de deposição, os golpes removem governantes. O autogolpe, como o nome já explicita, não. Nós só tivemos um autogolpe exitoso. Em 1937, Getúlio Vargas era presidente, tinha chegado pela Revolução de 30, não tinha sido eleito em 30, mas liderou um movimento revolucionário, foi para o poder, eleições estavam marcadas para o ano seguinte, 1938, em 37 ele dá um golpe. Mas aí é uma condição excepcionalmente diferente, teve êxito, teve apoio das Forças Armadas. Getúlio já era, àquela altura, extremamente popular, não era minoritário na sociedade, como Bolsonaro é hoje. Tinha ocorrido 2 levantes de esquerda e de direita, uma intentona, uma chamada Revolução Comunista, e um levante integralista depois, de extrema-direita, e o Getúlio entrou mais ou menos como um pacificador entre essas duas forças políticas antagônicas. Era a época de grande polarização ideológica no mundo, e o Getúlio foi mais ou menos o moderador disso. Hoje é tudo diferente, as circunstâncias são diferentes, e só lembrando da Atena, para quem lê os livros de história, a personalidade de Getúlio era uma personalidade que na política era praticamente um octopus, era um polvo, era tentacular, era envolvente, era carismático, conversava com todos os seus adversários. Basta lembrar que o Prestes, que era então líder do Partido Comunista durante o Estado Novo, depois que saiu da prisão, mesmo tendo sido maltratado psicologicamente, torturado, mas aderiu ao Getúlio, colocou os comunistas no bloco do Getúlio, ali no final do Estado Novo. Então, Getúlio e Bolsonaro têm pouquíssimo a ver. Acontece que Bolsonaro não é necessariamente um estudioso da história da Atena e também um estudioso da conjuntura internacional. Ele esquece que o Brasil de hoje não é o Brasil de 64, depois de confundir 64. 64 foi um golpe clássico, agora seria um autogolpe diferente. Em 64, esse golpe teve o apoio da grande imprensa brasileira. Onde é que está a grande imprensa brasileira hoje? Está contra o golpe. Teve o apoio das elites econômicas. A maior parte da elite econômica está contra o golpe. Americanos. Teve o apoio norte-americano. Hoje os Estados Unidos estariam contra o golpe. Ou seja, e não existe mais Guerra Fria. O pavor ao comunismo é uma coisa demasiadamente ficcional. Eu já publiquei num livro sobre a Quarta República Brasileira, chamado Democracia nas Urnas, pesquisas da época que mostravam que 75% dos brasileiros morriam de pavor dos comunistas, eram contra e tudo mais, e isso foi um bom pretexto para o golpe da época. Agora não existe isso, como eu digo, é ficcional. Então, quando você pergunta a possibilidade de haver um autogolpe ou uma tentativa de autogolpe, eu começo pelo fim. O fim é o seguinte: a possibilidade de alguma coisa assim ter sobrevida, ter sustentabilidade é mínima. Agora, 2 coisas devem ser ditas. O prejuízo para o país, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de convivência interna da nossa cenário isolamento seria total. terrível. Seria terrível. E a terceira coisa total. a ser dita exato. E a terceira coisa é que, infelizmente, nós não sabemos se o presidente terá suficiente senso de autocontenção, tá certo, para administrar esses seus impulsos. Seria muito importante para a democracia, para a paz da sociedade, que isso ocorresse. Olha, o Lira já disse que iria ser mais moderado em relação a se perdesse na CCJ e no plenário. Só na CCJ resolveria o problema da urna eletrônica
ele quer voto impresso, ele que foi contra voto impresso lá atrás, ele tem uma série de incongruências, né? Mas o Lira disse assim, não, isso aí tá tranquilo, eu vou botar em plenário, e passou em plenário e ele meteu o pau de novo. Então hoje ele foi aconselhado a fazer um discurso moderador. Vamos ver. Daqui a pouco ele vai falar em Brasília aos seguidores dele e 14h30 aqui em São Paulo. Aos seguidores dele aqui em São Paulo. Vamos ver o tom do discurso do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o seguinte, não adianta porque ninguém segura ele não. Ele fala o que ele quer. Não adianta os conselheiros, olha, é melhor você ter um tom moderador hoje e tal. O que o presidente da República precisa saber é que uma demonstração hoje de apoio popular de muita gente na rua não significa governabilidade. Governabilidade significa um povo satisfeito, um povo que tenha comida na mesa, que não acha que o combustível está muito caro, um povo que acha que a energia elétrica está com preço justo, um povo que tenha a distribuição do bem comum através da democracia. Apoio das ruas vai até esse ponto em que o povo acha que está vivendo bem. A partir do momento em que o povo passa fome e não tem direito a mais nada, esse apoio popular desaparece. Quanto ao golpe de 64, foi uma coisa absurdamente diferente. Houve apoio instigado pelas forças de inteligência dos Estados Unidos, que depois da Baía dos Porcos e depois da instalação do Khrushchev dos mísseis nucleares, ou tentativa de instalação de mísseis nucleares a 150 quilômetros do território americano, houve aquela invasão da Baía dos Porcos, a Guerra Fria chegou ao extremo de termos uma terceira guerra mundial nuclear, tivemos bem perto disso, e aí houve o pavor dos americanos de que o continente americano fosse ocupado por forças comunistas, né? Tanto que houve golpe na América do Sul inteira, aqui Argentina, Chile, golpe no Brasil e tal, por uma questão estratégica de não permitir que o comunismo chegasse às Américas. Essa foi a razão do golpe. Essa foi a principal razão do golpe. Dizem até que havia deslocamento de navios de uma grande força militar americana que voltou depois que o golpe foi dado e deu tudo certo aqui. Então haveria apoio, inclusive, militar americano. Eles tinham medo de que, geopoliticamente, fosse desequilibrada a balança em favor dos russos, que chegaram a botar. O Khrushchev enlouqueceu e botou bomba atômica a 150 quilômetros das principais cidades americanas, né? E aí, realmente, os americanos reagiram para evitar que houvesse uma ocupação soviética na época, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e hoje não tem nada disso, não tem absolutamente nada disso. Um dos maiores parceiros comerciais do Brasil é um comunismo mais do que disfarçado, que é a segunda economia do mundo, que talvez a primeira hoje, dependendo da situação dos Estados Unidos, que é a China. Então não tem essa história de comunismo, de comunista comer criancinha, não existe isso, né? Então não há clima para golpe. É um negócio tão demodê. Um dia um apresentador de televisão falou um negócio que ele falou assim, olha, o cara cometeu um auto-suicídio. Aí foi gozado por todo mundo e tal. E eu falei, pô, como é que o cara fala auto-suicídio? Se o cara se mata, é claro que ele morreu, mas e olha que tem isso na história, hein? É o tal de autogolpe. Porque ele vai dar um golpe, quando ele fala, vamos dar um golpe, é golpe do que é o governo? É ele. Então é um autogolpe. Eu imaginei que fosse uma bobagem que o cara tivesse falado, não. Isso é histórico. E o Getúlio não dá para comparar com o presidente Jair Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho com o presidente Jair Bolsonaro. O Getúlio era um cara que estudava história, que apesar de ditador, conseguiu as maiores conquistas que nós temos hoje no campo trabalhista. Era um ditador diferenciado, né, que conseguia atrair até comunista para o lado dele. Então o Getúlio era outro caso. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O nosso querido Lavareda foi até muito condescendente, dizendo que o Bolsonaro não lê tanto quanto o Getúlio, ou não tem conhecimento da história como o Getúlio. O Bolsonaro, perto do Getúlio, é neném em história, e acredito que não tenha lido nem o tio Patinhas perto do que o Getúlio leu de livros de história ou coisa parecida. Agora, o que se espera para o dia 8, para o dia 9, para o dia 10?
Estava vendo uma manchete do Josias, não precisei nem ler o comentário dele. Mas é porque depois do dia 7 tem o dia 8, dia 9, dia 10. O que esperar para o dia seguinte e para os outros dias, hein, Lavareda? Olha, eu acho que esse dia 7, o dia de hoje, é digamos, um dia que se demarca aí uma etapa da conjuntura política que o Brasil atravessa hoje. E, como eu disse, volto a resgatar, é importante nós termos em mente que isso vai depender muito da interpretação que o presidente faça dos eventos de hoje. Todos vão estar debruçados, todos os atores políticos vão estar debruçados tentando decifrar ou tentando entender qual virá a ser o significado desse 7 de setembro. Um significado possível, como eu disse, é o presidente ter uma leitura deturpada dessas manifestações. Nesse sentido, então, nós teríamos um dia 8, dia 9, dia 10 e os dias subsequentes numa escalada de tensão da Atena, ou seja, nós estaríamos num processo amontante. Se, por oposto, o presidente e seu círculo próximo fizerem uma leitura mais inteligente, dizer, demos uma demonstração de força, nós não estamos mais no canto do ringue, agora vamos negociar e recuar aqui e acolá para depois avançarmos eleitoralmente, vamos atrás desses eleitores que nos abandonaram, vamos entender por que é que eles desistiram de nós, vamos resgatá-los para ampliar nossa situação, melhorarmos nas pesquisas em relação a 22, aí nós vamos ter um processo pós-7 de setembro ajusante do ponto de vista da tensão, ou seja, a tensão desescalando, a tensão declinando. São essas duas possibilidades. Agora, veja só, o presidente já deixou por algumas atitudes, a primeira hipótese, ou seja, de um processo amontante desenhado. Por exemplo, essa MP sobre as redes sociais, sobre a possibilidade das plataformas a regularem, que é uma reclamação do mundo todo, essa regulamentação, essa regulação. O Marco Civil da Internet brasileiro está entre os melhores dispositivos legais internacionais. Isso é reconhecido, não sou eu que digo isso, porque eu não sou especialista. Os especialistas é que asseveram isso, é que fazem essa afirmativa. E o presidente, com essa MP, mexe no âmago da possibilidade de autorregulamentação das plataformas. Bem, essa medida, também dizem os especialistas, disseram os juristas desde ontem, é anticonstitucional da Atena. O Supremo vai ter que derrubar essa medida pela inconstitucionalidade, ou o Congresso rejeitar a MP, que também daria na mesma coisa. Isso contribui para quê? Para escalar a tensão cada vez mais. Então,